Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o ponto 7, sobre a importância de achar a arca do concerto. Esse ponto diz: a arca do concerto e o perdão de Israel. Sem a arca do concerto, os israelitas não podem completar o dia do perdão. Este é um fato. Do jeito que a história seguiu-se para Israel, hoje Israel está sem ter o perdão dos seus pecados. Deus instituiu aquele símbolo, sem executar aquele símbolo, Israel não consegue perdão dos seus pecados. Então é muito significativo o sumiço dessa arca. O comentário prossegue: eles não podem levar o sangue do sacrifício até o propiciatório, que era a tampa da arca. Então, no dia do perdão, eles pegavam o sangue do sacrifício, né, para entrar no Santo dos Santos. Ele enchia aquele local da fumaça do incenso, depois eles entravam, e no ritual era levar o sangue sobre o propiciatório, para que o povo recebesse perdão. Então, hoje eles não podem executar essa obra expiatória, não pode executar o dia do perdão. Hoje os israelitas estão sem perdão. A nação não será perdoada enquanto o sacerdote não realizar o sacrifício. Para isso a arca precisa ser encontrada. Bom, parando aqui, para isso a arca precisa ser encontrada. Não é impossível também que eles jamais encontrem a arca e esse dia do perdão seja um dia do perdão em que eles se encontram com Jesus Cristo. E aí eles executam de fato o dia do perdão como ele está profetizado, que nós veremos faz parte das profecias das celebrações de Deus, dos tempos determinados por Deus, que alguns chamam de festas, né, das 7 festas sagradas, mas na verdade não eram festas, a palavra não se traduz por festas, nós veremos mais à frente. Bom, então vamos colocar aqui a possibilidade, né, a hipótese de um rabino que se converte a Jesus, tá bom? Convertido a Jesus, argumente: a única maneira de ser perdoado é aceitar o sacrifício de Jesus, pois nele se cumpriu todas as simbologias do bode expiatório, da obra expiatória. Nós observamos, né, nas 4 primeiras celebrações, nos 4 primeiros encontros, nos 4 primeiros tempos determinados por Deus, né, que foi na morte de Jesus, na Páscoa, nos pães asmos, nas primícias e no Pentecostes. Nesse momento, nós vemos o cumprimento das festas, ok? O cumprimento, das profecias. As 3 últimas celebrações, os 3 últimos encontros, as 3 últimas festas, né, fazem parte exatamente do encontro de Deus com Israel. O comentário prossegue: seguindo este ponto de vista, talvez a aparição da arca no céu represente apenas a tomada da relação entre Deus e Israel. Ou seja, Israel nunca mais encontrará a arca. Essa é uma possibilidade. Então, como eles vão celebrar o dia do perdão, pedir perdão a Deus, se eles não têm arca para eles conseguirem o perdão? Bom, coloquei em alguns momentos a possibilidade de rabinos estarem se convertendo. Teria que haver conversão no meio religioso de pessoas sérias, estudantes das Escrituras. E os estudantes das Escrituras em Israel, eles são chamados de rabinos. Rabinos não é uma descendência como eram os sacerdotes. Rabinos são os grandes estudiosos. Prosseguindo, também não é impossível que a arca seja encontrada. Deus só permitiria que eles a encontrassem após eles romperem a sua aliança com o anticristo. Bom, então, nesse ponto, eu digo, não fica claro se
Israel encontrará de fato a arca. Fica claro que o concerto entre Deus e Israel será retomado, faltando uma coisa para eles serem perdoados: celebrar o dia do perdão. Então, se a arca não for encontrada, esse dia do perdão será um encontro direto com Jesus Cristo. O comentário prossegue. A arca era fundamental para o dia do perdão. Sem ela, este dia não acontecia. Observando alguns momentos da história de Israel, podemos compreender a situação religiosa. Após os filisteus devolverem a arca, ela ficou afastada do tabernáculo por 20 anos. Então, observe, por 20 anos os israelitas não celebraram o Yom Kippur. O que nós observamos na história de Israel é que houve um relaxamento com essa festa tão importante que é o Yom Kippur. Essa festa anual, ela foi realmente deixada de lado. Veja, 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca de Yahvé e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca de Yahvé. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após Yahvé. Ou seja, por que desse lamento? Porque eles não podiam celebrar o dia da expiação. O povo se sentia sem perdão, né? Então, por isso, eles lamentavam. O comentário prossegue. Por 20 anos, o sumo sacerdote não executou o dia do perdão. A ausência da arca era vista como uma ausência de Deus entre o seu povo. E assim acontecerá em muitos momentos da história de Israel. Mas desde os dias de Jeremias, que não é realizado o dia da expiação, o último sumo sacerdote dos dias de Jeremias, que deve ter sido o último a ver a arca, chamava-se Saraías. Em Jeremias 52, versículo 24, está escrito: levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. Então, é dado o nome do último sumo sacerdote que teria visto a arca. Estou dizendo teria porque nós não sabemos quando a arca sumiu. Porém, é bem provável que ela não tenha sido levada para a Babilônia, né? É bem provável que realmente ela tenha sido escondida em alguma caverna, algum local no Monte do Templo, ou então realmente que Jeremias tenha levado para algum outro local. É bem provável que ela não tenha sido levada para a Babilônia. O comentário prossegue. O termo Seraías, que é o nome do último sacerdote, né, que teria visto a arca, tá ok? O nome Seraías se traduz por o Senhor persiste. E é significativo esse nome, né? O Senhor persiste. O dia da expiação não é realizado há 2.600 anos. Pelo menos da forma como Deus instituiu, não é. Pode ser, essa hipótese que eu coloquei, de que nos dias do Novo Testamento, talvez até antes, eles teriam pegado a arca, teriam pegado o altar do incenso e colocado no lugar santo dos santos para substituir o culto à arca. Mas não havia como botar o sangue no altar do incenso. Então eles simplesmente iriam lá e queimariam o incenso pedindo perdão pelo povo. O ritual não estava completo, então o povo não era perdoado. Comentando, pela simbologia da arca, podemos entender o plano de Deus. O Messias viria e se posicionaria junto à arca para receber o pedido de perdão do povo, e ele concederia este perdão.
é bem provável que o anticristo se posicionará no Santo dos Santos para receber a adoração e conceder, dizendo ele, né, que concederia perdão ao povo. Tudo indica que este evento ocorre na segunda metade da grande tribulação. Os judeus convertidos a Jesus certamente começarão a argumentar que Jesus Cristo é o anjo prometido por Deus. Esse anjo guiaria, puniria ou perdoaria. Está em Êxodo capítulo 23, versículo 20, que diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho que eu te levar ao lugar que eu te tenho aparelhado. Tá bom? Então ele vai ser o protetor. E aí o versículo 21 diz: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome não está nele. Bom, então o anticristo ele vai tentar imitar, fazer o que o Messias, segundo a profecia, é que deve fazer.